Muito bem, senhoras e senhores, vamos para mais um vídeo direto de Nova York nos anúncios da Motorola. Já cobrimos aqui no Loop Infinito o lançamento dos novos Razr 60 e Razr 60 Ultra. E agora chegou a vez do Edge. Nesse vídeo vou mostrar para vocês o novo Moto 60 Edge e também o Moto 60 Edge Pro. Então roda a vinheta e vamos nessa! E nesse vídeo vamos falar sobre os novos Moto Edge 60 e Moto Edge 60 Pro. Mas se você quiser saber mais sobre os verdadeiros smartphones topo de linha da Motorola dessa geração, já tem um vídeo bem completinho sobre os dobráveis que nós publicamos aqui no canal ontem. E antes de mais nada, para quem não assistiu o outro vídeo, vale lembrar que o foco da Motorola agora é no estilo e na inteligência artificial. Eles estão investindo cada vez mais em smartphones com uma aparência mais diferenciada, como os dobráveis, que são os novos topos de linha da Motorola. E também essa história aí de cores Pantone para todo lado, bem diferentes com texturas e por aí vai. E sobre inteligência artificial, o foco está nas parcerias para entregar a melhor experiência. O Moto AI hoje combina recursos do Gemini, do Copilot, da Meta e até mesmo do Perplexity. E o sistema escolhe automaticamente qual é o melhor serviço de inteligência artificial de acordo com a necessidade do usuário. Inclusive, segundo a Motorola, é a primeira vez que alguns modelos do Perplexity estão rodando localmente em um smartphone, sem a necessidade de uma conexão aí com a nuvem, o que me deixa meio perplexo. E é tanta inteligência artificial que, assim como o Razr 60 Ultra, o Moto Edge 60 Pro também tem um novo botão dedicado para o Moto AI. Mas peraí, vamos voltar um pouquinho, vamos começar pelo começo, porque um dos Motos Edge 60 já foi lançado no começo de abril. É meio confuso mesmo, mas o Edge 60 Fusion ele foi lançado em abril no Brasil, custando R$3.000. Esse seria o modelo mais simples e mais básico da linha Edge 60. E agora o Moto Edge 60 também já começou a ser vendido oficialmente no Brasil. Ele está sendo comercializado no site da Motorola e, no caso das operadoras, a comercialização é exclusiva da operadora Claro. O Moto Edge 60 é o intermediário dessa família e chega custando R$3.500. Já o Edge 60 Pro só será lançado no dia 15 de maio, junto com os dobráveis Razr 60 e Razr 60 Ultra. E por enquanto ainda não vimos o anúncio de um Moto Edge 60 Ultra, então até agora o modelo Pro ele é o mais avançado entre os não dobráveis da Motorola. Então bora falar do Moto Edge 60 Pro, começando pelo design. O design não muda muito em relação à geração anterior. Na parte da frente, por exemplo, ele é praticamente igual, mas atrás nós temos uma mudança no módulo das câmeras. Nas gerações anteriores, a gente tinha uma diferença no formato das lentes e do flash. Aqui, por exemplo, nós temos o novo Moto Edge 60 Pro ao lado do Moto Edge 50 Ultra. Esse é o modelo Ultra e não o Pro como eu confundi aqui anteriormente. Essa era a versão mais potente da geração anterior, que tinha inclusive essa câmera com zoom de 3 vezes em um sensor de 64 megapixels. Mas na versão 50 Pro a gente também tinha essa diferença no design ali da câmera do zoom e do flash. Mas agora não. Agora todas as câmeras são iguais e o módulo do flash também ficou redondinho, igualzinho uma câmera. Então dá aquela enganada, né? Porque um smartphone como esse assim, ó, olhando de longe, a pessoa passa, viu ali na vitrine, ó, são 4 câmeras, né? Tem 4 bolinhas ali, mas não. Uma das câmeras não existe, é LED. O Edge 60 Pro segue com certificação de resistência IP68, porém agora ele também tem a certificação de resistência militar, o ML STD 810H. E vamos falar sobre a tela, que não mudou nada em relação à geração anterior. Na verdade, teve um downgrade e teve um upgrade. Nós temos aí a mesma tela POLED em relação à geração anterior, 6.7 polegadas, 1220 por 2712 pixels, é igualzinho, mas a taxa de atualização caiu, de 144 Hz desceu para 120 Hz. Nós ainda temos o leitor de impressões digitais óptico debaixo da tela, mas o pico do brilho subiu de 1500 nits para 4500 nits.
E essa história de pico de 4.500 nits, ela vale para todos os smartphones que a Motorola está anunciando nesta semana, inclusive os novos Razr 60 e Razr 60 Ultra. E eu venho testando aí o Razr 60 Ultra e tá bem legal para usar debaixo do sol. Inclusive, se eu colocar aqui, ó, no Moto Edge 60 Ultra, ou 60 Ultra, eu inventei um celular aqui, no Moto Edge 60 Pro, olha lá, vai estourar tudo aqui na câmera. Realmente está muito legal, mas é importante lembrar que pico de brilho não é o brilho da tela toda, né? São alguns pontos ali que chegam em 4.500 nits e ajudam bastante quando você está usando na rua debaixo do sol. E vamos às câmeras, começando pela câmera principal. São 50 megapixels f1.8 com pixels aí no sensor de 1 micrômetro. A câmera principal retrocede um pouquinho na abertura da lente, porque antes, na geração anterior, era f1.4, agora subiu aí para f1.8. Agora, a câmera ultra-wide subiu de 13 megapixels para 50 megapixels, f2.0, mas o tamanho dos pixels caiu pela metade, de 1.12 micrômetro para 0.64 micrômetro, ou seja, acaba ficando elas por elas. Já a câmera telefoto com um zoom óptico de 3 vezes, não mudou nada, mudou a estética aqui na construção do smartphone, mas ela segue com 10 megapixels f2.0 e pixels de 1 micrômetro. Com essas câmeras, o Edge 60 Pro é capaz de gravar vídeos com qualidade até 4K 30. 8K ficou exclusivo aí do Razr 60 Ultra nessa geração. Já a câmera frontal tem 50 megapixels, assim como a geração anterior, só que o f é 2.0, antes era f1.9, com o mesmo tamanho aí de pixels no sensor, 0.64 micrômetro. E aqui nós temos vídeos com uma resolução até 4K, 30 quadros por segundo. E por dentro do Moto Edge 60 Pro, nós temos um chip da MediaTek. Aliás, todos os Edges 60 estão com chips da MediaTek, o Razr 60 também é MediaTek, e o único com Snapdragon nessa geração da Motorola é o Razr 60 Ultra, esse daqui que tem o Snapdragon 8 Elite. E aqui nós temos o Dimensity 8350, fabricado aí no processo de 4 nanômetros. É um chip que traz uma CPU octa-core com um núcleo que alcança até 3.35 GHz, 3 núcleos que alcançam 3.2 GHz e 4 núcleos de eficiência que alcançam 2.2 GHz. E a GPU nesse chip intermediário premium é a Mali G515MC6. Tecnicamente, esse chip é superior aos Snapdragon 7, como o Gen 3, que era usado na geração anterior. Então existe aqui uma expectativa de mais desempenho e mais eficiência. O Moto Edge 60 Pro terá duas versões, uma com 8 GB de memória e 256 GB de armazenamento, e a versão que deve chegar ao Brasil no dia 15 de maio, com 12 GB de memória RAM e 512 GB de armazenamento. Agora, quando o assunto é bateria, o Moto Edge 60 Pro traz boas notícias, porque mesmo tendo o mesmo tamanho e o mesmo peso, ele consegue ter uma bateria com 1.500 mAh a mais do que a geração anterior. Agora são 6.000 mAh, e isso não afetou o peso do smartphone, não afetou a construção, não afetou o tamanho, porém afetou um pouquinho as capacidades de carga. Antes do Edge 50 Pro, nós tínhamos um carregamento com fio de até 125 watts, agora é até 90 watts. No sem fio, antes era até 50 watts, agora é apenas 15 watts. Tá parecendo iPhone esse negócio agora. E o carregamento reverso era de 10 watts, agora são 5 watts. E como vocês já perceberam, nós temos 3 opções de cor. Essa verdinha que eu mostrei aqui, a azul, que é a minha favorita, e uma cor roxa. Todas elas com texturas diferenciadas para ajudar na pegada do smartphone. Então esses foram os principais destaques do Edge 60 Pro. Lembrando que, se você quiser saber todas as especificações técnicas, o link está aí na descrição. Agora vamos ao Edge 60, que é o intermediário dessa linha Edge 60. O Edge 60 é o intermediário da linha Edge 60, porque o mais básico é o Edge 60 Fusion, e o mais avançado foi esse aqui que eu acabei de falar agora, o Edge 60 Pro. É meio confuso, mas tá certo. Como eu já comentei, o Edge 60 já está à venda por R$ 3.500 no site da Motorola. E a tela e as câmeras são exatamente iguais às do modelo Pro que eu acabei de mencionar aqui, nenhuma diferença nesse sentido. Mas ele é um pouco mais básico quando falamos aí do chip e também da bateria.
Aqui, mais uma vez, vemos uma migração de um chip Snapdragon na geração anterior para um chip da MediaTek, e o Moto Edge 60 traz o Dimensity 7300. Ele já está disponível no Brasil com 12 GB de memória RAM e 512 GB de armazenamento. A bateria, apesar de menor do que o modelo Pro, ganhou aí mais 200 mAh em relação à geração anterior e agora traz 5.200 mAh. Então é isso, ele é muito próximo mesmo do modelo Pro. É só o chip e a bateria, porque a tela é igual, as câmeras são iguais, as câmeras inclusive são iguais à do Razr 60 Ultra, que é o topo de linha da Motorola agora, né? Só a câmera telefoto, que é uma câmera a mais, que o Razr Ultra não tem, ele tem apenas 2 câmeras na parte traseira, né? Então tem essa câmera telefoto aí com um zoom de 3 vezes a mais, mas o resto é o mesmo conjunto de câmeras que está sendo distribuído do Edge 60 para cima. Então, esse é o smartphone, lembrando que todos eles estão saindo da caixa já com Android 15 na interface da Motorola, que é muito próxima ao Android original do próprio Google. Também temos vários recursos de inteligência artificial, é o Moto AI. Como o Catch Me Up, que traz um resumo dos seus principais conteúdos, o Remember This, no qual você salva uma imagem ou um texto no smartphone, tipo você tira um print e você pode pescar essas informações no chat depois. Tem um dos mais interessantes que é o Next Move, que vai trabalhar analisando o contexto da tela, o que você está fazendo ali, e te dá algumas opções de ação ou até mesmo executar funções. Então, por exemplo, se ele identificar que você está fazendo um planejamento de uma festa de aniversário, ele pode já aparecer ali te dando uma playlist personalizada para essa festinha. E tem também o Image Studio para você criar imagens, adesivos, converter um desenho, um rabisco para uma foto, criar um avatar personalizado e por aí vai. E também, é claro, o Ready For, que agora se chama Smart Connect, que é você poder conectar o seu smartphone a um computador e usar uma interface desktop. Inclusive, aqui a Motorola leva uma vantagem, porque esse daqui é o único smartphone flip vendido no Brasil que traz essa interface desktop, já que a Samsung não traz o modo DeX para o Galaxy Z Flip, mas a Motorola traz para o menino aqui. Não o DeX, né, mas o Ready For, que agora é o Smart Connect. E é o melhor formato para isso, né? Porque ele é pequenininho, quadradinho, você plugou aqui, liga num Arzopinha, que tem link aí na descrição, monitor externo USB tipo C maravilhoso e pronto, um computador para trabalhar. Por fim, temos 2 acessórios que também chegam no dia 15 de maio e eu prometi falar um pouquinho mais sobre eles, então vamos lá. Esses são os novos Moto Buds Loop. É a primeira vez que a Motorola faz esses fones nesse estilo TWS com esse formato de som aberto. Então aqui nós não temos cancelamento ativo de ruído, a proposta é outra, é um fone que você coloca ali na orelha e ele não cai de jeito nenhum. Ele fica muito bem preso, porém ele não isola o som do ambiente. A proposta é que você sempre consiga ouvir os sons externos. Além desse design open ear, ele também tem 4 microfones e usa inteligência artificial para melhorar a qualidade da sua voz em ligações. E aí tem aquela edição super especial Swarovski. Aliás, falaram que eu tô falando errado aqui, que é Swarovski, que é... Putz, eu não sei falar, gente. Eu não tenho nem roupa para isso. Swarovski, com cristais da Swarovski, olha aí. Todo reluzente, todo brilhante, realmente se transformando naquilo que eu falei. A Motorola investindo aí em estilo de vida, lifestyle. Então passa a ser uma joia o fone de ouvido. Eu achei a proposta bem interessante, mas eu devo admitir que quando você vê as fotos, assiste os vídeos, ele parece um produto extremamente luxuoso. Porém, quando você pega ele na mão, você vê que não é tudo aquilo. É muito bonito, bem diferente, mas gerenciem as expectativas. Então nós vimos 2 versões. Essa nessa cor verde escura e esse dourado com cristais Swarovski, das Vedania. E por fim tem também o smartwatch, que é o Moto Watch Fit, com um design que lembra muito o formato de um Apple Watch. Estamos falando aqui de um relógio inteligente focado em atividades físicas, com vários mostradores diferentes, todos eles personalizáveis, monitoramento de exercícios físicos, batimentos cardíacos, oxigênio no sangue, sono e estresse, trazendo também um GPS integrado em uma telinha OLED de 1.9 polegada, com um brilho máximo de 1000 nits.
E com uma proposta interessante de autonomia de bateria também, porque segundo a Motorola, dura até 16 dias. E se você quiser saber mais sobre esses acessórios, tem links aqui na descrição também. Então é isso aí, galera, essa foi a nossa cobertura aqui dos lançamentos da Motorola nessa semana. Eu já estou aqui com o Razr 60 Ultra, eu estou usando ele, testando para trazer para vocês um vídeo completinho no lançamento dele no Brasil, e inclusive no vídeo que a gente fez dele, eu já coloquei algumas amostras de vídeo que eu gravei com ele. Eu tô achando muito prático, inclusive para produtores de conteúdo, essa pegada, né, do celular flip, que eu nunca testei para valer, essa é a primeira vez. Então, tô achando bem bacana. O pessoal comentou também lá no outro vídeo sobre a estabilização ótica, que está muito boa, mas é porque ele é ergonômico, né? Ele é fácil de segurar e isso ajuda bastante aí nesse processo. Se você quiser que eu teste alguma coisa nesses celulares também, comenta aí, porque dia 15 vai ter vídeo junto com o lançamento deles no Brasil. Tanto o Razr 60 Ultra quanto o Moto Edge 50 Pro, 60 Pro. Tô esquecendo os nomes, é muito smartphone. Então é isso aí, galera. Espero que vocês tenham gostado. Se você curtiu, deixa o seu like, se inscreve aqui no canal, ativa o sininho para você não perder nenhum vídeo e nos vemos em breve. Valeu, galera, e até a próxima!